Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral, e é muito bom ter a sua companhia, principalmente porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que é ainda muito polêmico, porém necessário. E é claro que sobre esse assunto, que é o bullying, a gente vai conversar com ela, que é psicóloga, coach, e sempre que vem aqui no programa a gente ama, porque ela dá um banho de conhecimento e simpatia. Ana Detter, seja bem-vinda ao Ponto de Encontro. Que delícia, Rodrigo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Também me divirto muito com vocês, é uma delícia. A gente fala de assuntos tão sérios, mas não precisa ser denso e pesado. A gente pode falar de profundidade, mas com leveza, né? Isso. Até porque todos esses assuntos que são complicados precisa muito da ação das pessoas. E quanto mais leve tiver para ter consciência, melhor. Exatamente. Tem milhões de formas de se dizer a mesma coisa, né, Ana? Isso é modéstia, né? Tornar de um modo acessível ao eu em questão. Olha que legal. Exatamente, perfeito. Pode gravar que eu adorei essa frase. Ana, agora a gente vai falar sobre bullying, certo? Queria já começar sabendo de você, porque algumas pessoas sentem satisfação em depreciar o outro. Porque é uma forma inconsciente de compensar a dor que eles sentem. As pessoas que praticam o bullying, olha, eu já tratei de muitas pessoas nesses mais de 25, 26 anos de profissão, e quem sente muita dor, inconscientemente acaba querendo e buscando a dor do outro. É como se, de repente, isso fizesse amenizar um pouco a dor. E é uma ilusão, porque isso realmente não acontece. Precisa buscar compreender todo esse cenário e encontrar formas efetivas mesmo de lidar com essa dor. Ana, agora eu queria saber de você se é cultural essa questão da gente valorizar o ponto fraco do outro e não a virtude, porque isso é uma escolha também, né? Exatamente. Agora, como que a gente é bombardeado com esse lado negativo, né? Pensa nas novelas, por exemplo. 99% do tempo das novelas é voltado ao lado negativo. Lá no final da novela, quando o vilão vai finalmente ser pego e vai cumprir alguma pena ou pagar algum preço, é só no último capítulo. E as pessoas ficam muito voltadas para isso. O que vai ficar mais fixado? Todo esse lado negativo nesse tempo todo ou aquele último capítulo? Claro que é o lado negativo. E aí, quando você não tem consciência disso e vira pai e mãe, qual vai ser o primeiro depositário dessa agressividade toda? É o filho. E isso se perpetua. O filho que recebe essa agressividade, vamos dizer assim, ou falta de atenção, ele vai reagir desse mesmo jeito do lado de fora. E isso em todos os níveis, né? A gente está falando de um grauzinho de agressividade, que é o mais comum de todos, lá dentro da escola. Mas tem níveis muito severos dessa agressividade que acaba criando criminosos. Mas Ana, o princípio é o mesmo. Mas a gente escuta falar muito que as crianças têm uma pureza, não é isso? E eu também acredito. Agora, pela sua resposta, eu posso entender que existe às vezes uma maldadezinha que é inerente ao indivíduo que é criança, ou toda reprodução de maldade, ela provém de uma reprodução de conduta? Muito boa a sua pergunta. Obrigado. A gente tem, basicamente, luz e sombra na nossa personalidade. O bebezinho, ele não desenvolveu a personalidade dele ainda, então ele é pura luz, não tem nada gravado nele. As primeiras leituras de mundo que vão fazer para ele é que vai começar a determinar os traços de caráter versus aquelas características da personalidade, ser mais tímido, ser mais falante, coisas que já são naturais. Mas sim, você vê que existe uma predisposição, mas já existiu um estudo muito interessante nos Estados Unidos, que foram 2 gêmeos. Você sabe que gêmeos, inclusive tem um caso bem aí perto de você, tem essa predisposição muito igual, principalmente os gêmeos univiterinos. Se eles são levados a serem criados em ambientes muito diferentes, eles vão expressar todos esses valores na sua personalidade.
e no seu caráter. Então, sim, 50%, é muito complicado você numerar isso, né? Mas vamos dizer, mais ou menos 50% é o que a pessoa traz na sua personalidade e 50% é o ambiente. Mas esse lado da pureza é só antes de formar a personalidade, então... Agora você falou de pessoas retraídas, né? Quando a gente fala em pessoas que estão se sentindo socialmente não inseridas, as mídias, né? Como você mencionou, as novelas, elas ajudam ou elas atrapalham, né? E quando eu falo mídia, eu tô falando de tudo, né? De internet, de rede social, de tudo. Olha, depende de como é abordado o assunto, né? Por exemplo, nesse lado das pessoas que não têm muita clareza sobre a própria sexualidade, isso sempre existiu. Só que a gente chamava antigamente de crise existencial, lembra disso? Fulano tá com crise existencial. É uma crise de identidade. Todos nós passamos por isso. Então você vai crescendo, né? Falamos lá do bebezinho, depois ele vai crescendo e vai formando as próprias características. E aí é onde existe hoje uma contaminação, eu acredito, que aí é o lado negativo, de mostrar que se existe esse conflito, ele é sexual. Não necessariamente. Ele é de identidade. Então, na minha visão, a gente precisaria trabalhar com os jovens primeiro, no sentido da vocação, habilidade. Você falou de uma coisa interessante, da retração, que não é a timidez. A timidez é natural, mas a retração não é. Então, essa retração, ela traz um comportamento já que necessita de muito mais cuidado e atenção. Os pais precisariam ver nos seus filhos a reprodução ao vivo e a cores que eles manifestam todo dia do ambiente que eles vivem. Só que os pais imediatamente dizem o quê? O problema é do meu filho, cuida dele lá. Quantos anos tem? Agora, quando a gente fala em cyberbullying, aí o buraco é mais embaixo, né, Ana? Nossa, aí, putz, a gente tá falando quase da terra de ninguém, né, Rodrigo? É verdade. Como lidar com isso, né? Porque a internet hoje, as redes sociais, são um lugar onde as pessoas se expõem, é tudo muito vinculado ao visual, né? Quando a gente fala em PNL, né, programação neurolinguística, né? É tudo muito... desenvolve muito as questões visuais, né? Como a gente lida melhor hoje com essa questão do cyberbullying? A gente precisa se fortalecer muito, sabe? Como ser humano. Se você tem um eu, se você passou dessa crise de identidade, descobriu quem é você, dificilmente você vai... Claro, a gente está sujeito, né? Qualquer pessoa que posta qualquer coisa está sujeito à deturpação, enfim. E aí acontece o cyberbullying. Mas se você... Eu acho que tem um lado muito positivo, que é o seguinte, Rodrigo. Nós todos estamos cada vez mais expostos. Aonde você vai tem, olha, sorria, você está sendo filmado. E isso acontece em qualquer situação, na fila do banco, no supermercado, tem sempre alguém filmando e postando, mesmo não sendo você a postar. Então, o que nos obriga a sermos mais éticos, a sermos mais retos? Porque se você tem uma conduta boa, pode olhar, meu. Põe aqui na rede, não tenho nada a esconder. Agora, se você tem condutas que principalmente são incoerentes ao seu discurso, que tá lá na tua imagem, na mídia, aí você vai pagar caro. É verdade. Agora, eu lembro que na escola a gente ouvia falar muito assim, quando tinha, sempre tem aquele que fica zoando mais, aquele que é mais zoado, né? A gente ouvia falar muito assim, não liga que passa. Tem uma maneira, uma técnica realmente científica para desestimular o agressor? Tem, e essa é muito legal, a neutralização. De falar, nossa, que engraçado. E pronto, e não pegar mais. Porque se você pega, o próprio nome já diz, né? Eu peguei, então peguei pra mim. Porque se eu recebo... Porque você vê, falei de gêmeas, eu tenho uma irmã gêmea. Do que chamavam a gente? Quinzinho e João Vitor, Irmãos Metralha, Ruth e Raquel. Sempre a gente ficava, não, mas então você que amar, eu sou a boa. Se a gente não levasse isso numa boa, o fato de sermos gêmeas ia impactar de um jeito muito negativo. É verdade. Então, como é que o que muda é como você lida com as suas características. Se você já tem essa aceitação, aí vamos voltar lá para casa, já é muito mais fácil você lidar
com esses bullies aí, mas uma forma boa de neutralizar é não pegar. Olha, então tava certo, o pessoal que me falava tava certo. Agora, Ana, tem outro assunto que ele é bem atual. Quando a gente fala em assédio moral, né? Workplace bullying, né? O funcionário, existe uma maneira dele identificar, peraí, até onde essa atitude do meu chefe tá ok, eu não preciso me importar, e a partir de onde é um assédio moral? Precisa falar. Não guarde isso para si de jeito nenhum. Por mais medo que você tenha do chefe ou de retaliação, que essa é a primeira barreira que a gente encontra, né? Quem pratica esse assédio, sabe como fazer também. Porque começa a ameaça de tudo quanto é lado e a pessoa se sente muito frágil. Mas esse é o primeiro passo e o sinal de que está dando certo. Não pode deixar isso acontecer. Coagida, então, né? Faz qualquer tipo de assédio na empresa, dentro de casa, fala. É muito importante você falar com pessoas que você confia, porque quem está de fora vê muito melhor. Ajuda você a fazer questionamentos que você, dentro da situação, normalmente você não faz. Os recrutadores hoje, ainda nesse assunto de empresas, eles estão mais preparados para selecionar profissionais que estejam nos grupos de minoria, né? Porque era mais difícil a gente perceber isso antes, essa diversidade dentro da empresa. Mudou isso? Ou a gente ainda está engatinhando? Mudou. Se a gente pegar 5 anos atrás só, que é pouca coisa, mudou muito. Antes, todas essas pessoas que eram ditas diferentes não eram bem-vindas, porque as empresas procuravam padrão. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, as empresas boas, que têm um bom clima organizacional comprovado, elas querem esse diferencial. No que você é bom? Então, você se diferencia justamente pela sua característica que é tua. E aí vai ser trabalhado isso como um talento, não como um defeito. Olha, é verdade. Dá bem, né? Agora, quem acompanhar isso tá fora. As potencialidades, né, Ana? A necessidade disso, né? Você viver quem você é na sua plenitude, né? Isso é fundamental. Aí você é bom. Quando você está desenvolvendo e expressando quem você é ótimo e é único. Exatamente. Ana, eu vou ter que chamar o comercial. Você aguarda pra gente voltar e continuar a conversa? Não, eu vou embora agora. Maravilhosa. Ela vai aguardar sim. Vou sim. E você também me espera que eu volto num minuto. Já. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje falando sobre bullying com a minha querida, que eu amo, Ana Detter. Que maravilha ter você aqui, viu, Ana? Ana, queria saber de você já o seguinte, quando a gente fala em distúrbios psicológicos, né, as pressões estéticas podem contribuir com eles também ou não? Claro, com certeza, porque lembra que a gente falou de padrão? Se a pessoa não tem uma identidade formada para saber quem ela é e o que ela veio fazer aqui nesta terra, nesta vida, ela fica à mercê do que projetam nela. Primeiro, quem está do lado, os familiares. E depois, o que ela acha que projetam dela, o que ela acha que precisam dela. Então, a imagem ela pode ser escravizante. O que deveria acontecer é cada vez mais as mídias, em geral, respeitarem e valorizarem as diferenças. E também não passar a demonizar quem é o branco hétero classe média, entendeu? Nem uma coisa e nem outra. Agora, quais são os distúrbios mais comuns quando a gente fala em pressões estéticas, né? Ou padrões estéticos, vamos dizer assim, né? Se é que existe padrão estético. Existe o padrão social, sempre existe, né? Antigamente eram as mais gordinhas e hoje, graças às pessoas que enxergam um pouco mais longe, os padrões mais de manequins maiores estão fazendo desfiles de moda em Paris, em Milão. Isso é maravilhoso. É verdade. E uma das principais patologias desenvolvidas diante disso é a anorexia e a bulimia. E também a obesidade. Olha. Porque existe uma defesa muito grande. Então, já que eu inconscientemente não sirvo, então eu vou ficar bem grande, que é para
eu consegui fazer uma defesa, uma capa de defesa. E aí eu não entro em contato. Esse é um outro mecanismo inconsciente. É uma coisa que se retroalimenta. Tem cura, tem que fazer terapia para conseguir lidar com tudo isso e dar novos significados para as coisas que você associou lá na sua infância e adolescência, principalmente. Interessante isso que você falou, porque é uma coisa que se retroalimenta, então, né? O conflito psicológico gera o distúrbio alimentar. Isso, exatamente. Agora, queria falar de um assunto um pouco mais sério, Ana, um pouco mais grave. Quando a gente fala em bullying, a gente pode falar também que ele pode acentuar uma tendência suicida. Queria saber primeiro isso e queria saber se você já lidou com algum caso grave como esse. Já lidei com alguns casos, não foi nenhum só. E isso traz uma depressão muito grande quando existe essa falta do reconhecimento do eu. E nos casos que eu atendi, o principal gerador dessa falta de identidade era pai e mãe. Eram pais que olha, e um que era uma coisa absurda em relação à religião, aos preconceitos que a religião impunha. Existe uma contaminação muito grande quando se coloca a religião dentro dessa dominação do bullying, que traz essa necessidade de acabar com essa falta de sentido. É isso que traz o suicídio. Olha. Procurar acabar com a falta de sentido. Porque se quem eu sou não serve, então para quê? E isso, Rodrigo, a maior parte do tempo vem de pai e de mãe, do que você recebe lá no berço. Agora, como é que o pai e a mãe, que é zeloso, que é preocupado, mas que não está sabendo lidar direito com a situação, como é que ele consegue identificar que de repente o filho tem algum indício de que possa desenvolver um distúrbio como esse? É só perceber se ele é feliz. Olha, simples assim. Simples assim, Rodrigo. É só você perceber as condutas dele, se lá quando ele tá sozinho, as palavras, as ideias, como é que ele encaixa os sentidos das coisas, se existe um propósito, se existe uma sensação de felicidade, ou se ele demonstra uma desistência da vida, uma coisa triste, não acha graça em nada, não tem vontade de acordar de manhã, só fica dentro do quarto, não quer contato. Isso tudo não é normal. Olha. Não dá pra gente olhar isso como normal. Você tem que ver que tem um problema ali, e às vezes nem a pessoa sabe. Agora, Ana, você tá falando de uma coisa, eu tô me recordando de muitas queixas que eu tenho ouvido durante essa época da quarentena, das pessoas desmotivadas, né? Tem um amigo meu, inclusive, que me mandou que ele tá sem vontade de fazer nada. Parece que quanto menos coisa faz, menos quer fazer. É diferente disso que você tá falando ou não? A gente tá falando da mesma coisa? A gente tá falando de coisas diferentes, porque aí você tá falando no tédio, naquele marasmo, é uma coisa que dá preguiça. Ah, tá. O que eu tô falando é mais patológico, é uma sensação de desistência da vida. Não tem nem força, não tem energia, não é preguiça. Entendi. Até gostaria, mas não tem força para isso. Entendi. Agora, como você é uma parceira nossa aqui muito querida e frequente, graças a Deus, a gente tem perguntas aqui dos telespectadores. Posso fazer para você? Claro! Vamos lá então, olha só. A Aline de Santos está perguntando: tenho 30 anos e sinto muita insegurança na minha profissão. Isso pode ter uma raiz em opressões sofridas na minha infância? Olha, Aline, se você sente isso somente agora, pode ser que seja algo pontual lá na tua profissão. Mas se você já percebeu que vira e mexe você chega nesse ponto, isso já é uma coisa que já está gravada aí e a gente pode dizer que tem um padrão de comportamento, aí precisa ver. Fica atenta, Aline. Agora a Paula de São Vicente está perguntando: meu filho tem 14 anos e é bastante calado. Como posso identificar se ele é reservado ou retraído? Legal, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Exatamente, perfeito. Conversa com ele. Você não precisa de autorização para ser mãe, nem para ser pai. Você entra e fala: vem cá, meu filho, quero te dar um abraço, eu quero conhecer você. Não importa se você nunca fez isso. Se ele vai achar estranho, ótimo, ri junto com ele. E fala: agora eu quero entender você, eu quero saber o que você gosta, o que você não gosta, como é que você pensa sobre tal e tal assunto.
Então, essa aproximação é a melhor coisa do mundo, Paula. Minha xará também sou Ana Paula. Ah, que maravilha. Vamos lá, então. Raíssa de Guarujá está perguntando. Tenho muita vontade de fazer alguns procedimentos estéticos. Ela não falou quais. Isso pode ser um desequilíbrio? Não, de cara não. Mas vai depender, vamos dizer, você tem 20 anos e quer fazer uma lipo, pelo amor de Deus, não faça isso. Agora vamos dizer que você tem a minha idade, por exemplo, pouquíssima idade, Sim. E tá afim de fazer uma lipo, beleza, já cabe. Então você tem que ver o contexto e o porquê que você quer. É uma coisa que te incomoda ou é uma coisa que você acha que vai agradar a alguém? Se for isso, melhor não. Ai, ótima resposta, fico mais aliviado, porque na verdade a Raíssa era um heterônimo meu. Mentira, não era não. Então você já sabe. Vamos lá, o Wallace de Cubatão está perguntando. Sou professor do ensino fundamental e como eu posso identificar até onde a brincadeira entre os meus alunos é saudável? Ou seja, o que não é bullying? Legal a pergunta dele, né? Muito legal. Professor, você percebe se tem sofrimento na pessoa que está aí recebendo o bullying. Se existe um grau de sofrimento, já passou da brincadeira. Brincadeira tem que ser divertido para todo mundo. Então aí, mesmo que não seja algo muito grave ou drástico, vale conversar com a pessoa que está sofrendo bullying e também com a que está praticando. Porque geralmente tem um cabeça, né? Tem. Que é o mais agredido, talvez. E esse é muito interessante, Rodrigo, porque a gente fala muito na que recebe bullying, mas a gente não fala muito no que pratica. Que, aliás, foi a tua primeira pergunta, achei bem legal. O que pratica também não tem equilíbrio aí. Todos nós temos graus de agressividade, mas como a gente canaliza é o que demonstra se a gente está, vamos dizer, na curva da normalidade ou não. E tem um terceiro, né, Ana, que é o espectador, né, que também tem um papel importante nisso tudo, né? Exatamente. Poxa, às vezes você fala assim, eu não quero me meter. Mas se você tá lá assistindo, você já tá metido. Tudo isso que faz parte, esse astral, essa energia que tá rolando ali, você já faz parte, não adianta. Então, posicione-se. Pode ser que você não vá resolver o problema, mas diga o que você pensa. Ficar na encolha não é nada legal. Se posicionar é uma coisa que é bom para todo mundo. Olha que legal isso que ela falou em se posicionar. Eu atrelo muito essa palavra a uma outra palavra chamada existir, né? Ter existência, com E maiúsculo, né? Como uma pessoa consegue, uma pessoa que está no meio desse turbilhão aí de bullying, de agressões verbais e às vezes até físicas, como ela consegue desenvolver força para reagir? Ou seja, para existir diante disso, Ana? Ela tem que se perguntar onde está a fraqueza dela. Sabe quando a gente se perde? Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Onde a gente estava quando a gente estava achado? Antes de eu me perder, onde que eu estava? Aí eu vou lá me buscar. Entendeu? Ana, quando a gente fala em construir um mundo bem melhor, eu acredito que seja unânime, que todo mundo queira isso, né? Eu acho que todo mundo quer isso. Porque algumas pessoas ainda têm dificuldade de tentar construir um mundo que seja melhor, não só para elas, mas também para o outro. É egoísmo? Às vezes é até cegueira, Rodrigo. Egoísmo também, mas tem pessoas que não conseguem enxergar o mundo melhor. Então, quando você fala isso para elas, você está falando uma língua que elas não conhecem. Então, você precisa ajudar muito essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa agressiva, como a gente estava falando, quem é que consegue abraçar uma pessoa agressiva? Agora, o que ele provoca? Ele provoca que as pessoas fiquem longe dele, mas na verdade ele precisa de um abraço. Você desmonta uma pessoa assim, se você consegue se aproximar. É verdade. Agora, quando a gente fala em doenças psicossomáticas, né? Muitas delas estão atreladas também a esses fatores psicológicos, ou eu tô errado? Você tá certíssimo, mas eu só corrigiria uma coisa, não são algumas, são todas. Olha! Todas elas. As doenças psicossomáticas, elas são psicossomáticas, porque elas vêm primeiro do psiquismo, é a mente que adoece, é o emocional que adoece, para depois vir para o corpo físico. Olha, tem um livro aqui que é maravilhoso, que eu vou dar só como dica. Então, se vocês puderem, esse livro de psicossomática é um dicionário de psicossomática, é sensacional. Olha que legal! Para ter na cabeceira esse.
Põe, porque é interessantíssimo você ver que parte sua que está adoecendo e qual é o componente psíquico que está fazendo isso acontecer. Sensacional. Agora, Ana, pra gente encerrar rapidamente, que o nosso tempo tá acabando, infelizmente, qual conselho você daria para uma pessoa que tá sofrendo bullying hoje? Abra a boca, peça ajuda, fala de você, se proteja. A única pessoa que pode te defender de verdade é você. Fala por você, seja a sua principal defensora. Isso é fundamental, muda tudo na vida quando você se trata bem. Não adianta você querer que alguém te reconheça se você não fez isso primeiro. Faz isso contigo. Se trata bem, se cuida bem. Você vai ver que o mundo é muito mais o reflexo de como a gente se trata do que as pessoas malvadinhas que tratam a gente mal. E vocês acharam que eu tava exagerando quando eu fiz a abertura do programa e falei tudo aquilo sobre ela, né? Obrigado, viu, Ana? Obrigado. Eu agradeço. Eu espero que você tenha consciência do tanto que você ajuda a gente, viu? Muito obrigado. Que maravilha. Eu fico muito feliz de poder fazer isso. Nossa, você não tem nem palavras para agradecer. Ai, que linda. Obrigado. Gostou do programa? Eu adorei. Semana que vem tem mais. Você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso para você e até lá. TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.